Olá, amada irmã, seja bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos aqui hoje, dia 23 de novembro, para meditar o Evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo que lhe restava para o sustento. Estas são para nós palavras de salvação. Então, o Evangelho de hoje ele é bem curtinho e, ao mesmo tempo, a sua mensagem ela é muito profunda. Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19, nós aprendemos que se amamos a Deus é porque Deus nos amou primeiro. Então, nós só somos capazes de amar a Deus porque Deus nos ama por primeiro. E o que isso tem a ver com o Evangelho da oferta da viúva? Porque esta oferta da viúva é a resposta da viúva ao amor de Deus. Veja bem, todos nós somos amados por Deus, sem exceção. A salvação veio para todos, sem exceção. O que é diferente de pessoa para pessoa é a resposta. Eu posso ter um irmão, nascido do mesmo pai, nascido da mesma mãe que eu, e nós respondermos ao chamado que Deus nos faz de formas diferentes. Entendem isso? Então, o amor de Deus, ele já é uma certeza. O que depende de resposta é a nossa oferta. E esse evangelho, ele é rico e ele é muito profundo, porque nos ensina como nós devemos nos ofertar a Deus. Nós devemos aprender com esta viúva como nos ofertar. E esse como, ele precisa ser na sua totalidade. Nós não devemos dar a Deus aquilo que nos sobra. Nós devemos nos dar a Deus, nos doar a Deus por inteiro. Nós não somos uma colcha de retalhos, onde a gente escolhe isso aqui eu dou para Deus, isso aqui eu fico para mim. Isso é para Deus, isso para mim. Não, nós precisamos nos doar por inteiro. São João da Cruz, o santo doutor da igreja, nos ensina que é preciso dar tudo pelo tudo. Preciso dar tudo pelo tudo. E quando eu estou falando aqui de oferta, de dar tudo pelo tudo, eu não estou falando de chamado específico. Compreendem isso? Por exemplo, um homem celibatário é chamado a dar tudo a Deus, assim como um homem casado é chamado a dar tudo a Deus. Uma pessoa que é comunidade de vida é chamada a dar tudo a Deus, assim como uma pessoa que é comunidade aliança é chamada a dar tudo a Deus. É claro que esse tudo ele vai se tornar diferente para cada uma dessas situações. Diferente, não pior nem melhor. Porque se existe um chamado de Deus para que a pessoa seja celibatária, se existe um chamado de Deus para que a pessoa seja vocacionada ao matrimônio, se existe um chamado de Deus para que a pessoa seja comunidade de vida, se existe um chamado de Deus para que a pessoa seja aliança, esses chamados eles não são antagônicos, eles não são, como eu disse, um melhor nem pior do que o outro. Eles são diferentes. E na sua diferença, nós todos formamos o corpo que é a igreja. E, independente do seu chamado, independente da sua forma de vida, você precisa dar o seu tudo a Deus. Precisa reconhecer no seu dia a dia, na sua rotina,
como dar esse tudo. E isso é um exercício. É um exercício que nós fazemos diariamente, que diariamente nós renovamos esse nosso desejo, essa nossa oferta de dar tudo para Deus. Lembrem-se que Deus nos amou por primeiro. Deus nos amou por primeiro e nos amou como? Nos amou até o fim. Nos amou até a morte, morte de cruz. Deus ele não nos amou até o momento em que foi cômodo para Ele. Deus não nos amou até o momento em que foi conveniente para Ele. Deus não nos amou até o momento em que Ele conseguiria e isso não custava nada a Ele. De forma alguma. Deus nos amou até o fim. Então nós precisamos amar a Deus e nos ofertar até o fim. Uns dias são mais difíceis, outros são mais simples, mas sempre no fim de cada dia nós precisamos nos ofertar a Deus. Ofertar diariamente e a cada dia renovar essa oferta. Por fim, eu quero destacar a pessoa que fez essa oferta, que é uma viúva. E como nós sabemos, para o povo judeu, a viúva era uma pessoa, era uma realidade, era uma classe que era desfavorecida, que era uma classe, podemos dizer, no nosso falar, abandonada, certo? A mulher, para aquela sociedade, ela precisava estar ou ligada ao homem, ela sempre precisava estar ligada ao homem. Ou o homem era o pai, ou o homem era o marido. No caso, a viúva ela está desamparada, abandonada. E aqui, olhando para esta viúva, que é para nós um exemplo de abandono para aquela época, o que o Senhor também nos fala através deste evangelho? Que nós aprendemos através e com os nossos irmãos mais abandonados, como se ofertar, como se doar por inteiro a Deus. Quantas vezes, ao partilhar com um irmão ou com uma irmã acolhida nossa nas nossas casas, nós recebemos uma verdadeira lição de fé deles? Quantas vezes eles têm uma entrega, uma confiança em Deus que nós não temos? Esta viúva, ela poderia ter colocado a segurança dela no pouco que ela tinha. E quem iria julgá-la? Ninguém. Iriam ao contrário, iriam olhar para ela e iriam dizer: está certa, está se precavendo. Acontece que a mentalidade do reino de Deus é diferente da mentalidade do mundo. Nós não podemos colocar a nossa segurança no dinheiro, no ter. Nós não podemos colocar a nossa segurança nessas realidades passageiras que são as realidades do mundo. A nossa segurança está em Deus. E esta mulher, do alto da sua pobreza, do alto da sua miséria, ela nos ensina isso. Assim como hoje, tantos irmãos e tantas irmãs nos ensinam a nos abandonar, confiar mais em Deus. Então, que na nossa oração deste dia, nós possamos pedir a graça, primeiro de corresponder ao amor de Deus com essa oferta total. E segundo, de crescermos sempre e cada vez mais nesta confiança em Deus, a exemplo dos nossos irmãos que nos ensinam tanto. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.